Saudações, então, a todos que nos acompanham aqui através do canal da Abrapol no YouTube. Iniciamos aqui uma série nova. Oportunizamos através da nossa associação para que possamos agora mergulhar no livro que a Abrapol lançou. O livro chama-se Além da Missão. Então, nós iniciaremos nossas lives através de temáticas que foram abordadas nesse livro, inclusive sob a coordenação do colega Cláudio Miranda. A Abrapol pôde, em 2023, através de uma portaria, a portaria número 3 de 2023, em 14 de setembro, naquele mês do Setembro Amarelo, através dessa portaria, o nosso colega Cláudio Miranda pôde coordenar um grupo de trabalho para escrever e publicar um livro numa temática relacionada à saúde integral. E aí eu digo assim, não somente dos policiais. O livro, além da missão Saúde Integral no Ambiente Policial, nós percebemos que ele acaba, então, de certa forma, alcançando a sociedade como um todo. Então, a Abrapol está presenteando aí a sociedade com esse livro, com temáticas muito interessantes e que, retomando as nossas lives sobre saúde, hoje temos a grata satisfação de ter como nosso convidado um dos autores do livro, inclusive diretor nacional da Abrapol, o PPF Lander. E aí eu já vou passar a palavra para ele. Ele vai falar, primeiramente, como é que se deu o convite para participar da construção desse livro, Lander. Primeiramente, né, um grande abraço a todos que estão nos assistindo aí, abraço a você, né, esse que foi bem promissor nessa proposta do livro, o Fernando que dá o apoio técnico aí. E foi interessante porque surgiu justamente do Setembro Amarelo, né? Na época a gente estava assistindo uma palestra lá, eu achei o palestrante, né, o modo como ele conduziu a palestra, bem didático, bem exemplificativo, e me levou a escrever sobre a palestra, né? E, posteriormente, o Cláudio, né, que foi o organizador, né, da publicação, ele entrou em contato comigo, porque eu conversei sobre o que eu tinha produzido, né, enquanto reflexão da palestra que eu havia assistido no Setembro Amarelo, e me convidou para replicar, de certo modo, replicar o texto, né, porque eu havia publicado esse texto inicialmente num site do NECRIV, que é o Núcleo de Estudos da Violência aqui da Faculdade de Ciências Sociais. E aí eu mostrei o texto para ele, o Cláudio gostou, falou, Lando, você não gostaria de publicar esse texto né, nesse nosso livro que a gente tá organizando? Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrado, né? E aí fiz alguns ajustes textuais e está agora nessa nova publicação aí da Abrapol, que eu acho que vai ajudar muita gente. Excelente, excelente. Lander, poderia falar aí do seu capítulo sobre especificamente qual a abordagem dele? Então, essa temática que eu abordo, né, e eu não vou entrar, digamos assim, no mérito do texto, né, até para que as pessoas se sintam, digamos assim, interessadas em proceder à leitura,
Mas ela fala de dois aspectos que eu acho que alcançam as pessoas em todas as dimensões da vida delas, né? Inclusive, não é nada muito complexo, mas são questões do dia a dia, né? Uma das questões, ela envolve o quanto nós podemos exercer influência em outras pessoas e às vezes a gente nem percebe, né? O título envolve o conceito de efeito borboleta, que é até objeto de uma temática de filme, mas para além disso ele envolve algumas teorias científicas, né? O senso comum entende o efeito borboleta como a questão das consequências, né? Causa e consequência, ou seja, o senso comum às vezes usa como exemplo uma borboleta que bate as asas, né, num hemisfério do planeta e com isso provoca um maremoto ou algum efeito mais relevante em outra esfera do planeta, em outro local totalmente diverso. E o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Que, de certo modo, nós temos que ficar vigilantes, porque as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, pode não parecer, mas ele produz reflexos, né? Ele produz reflexões na vida de outras pessoas, né? E aí eu convido até quem estiver assistindo essa live a parar um pouquinho e pensar em quantas vezes, às vezes um colega, um irmão, um amigo, né, falou, pô, você lembra que você me falou aquele dia sobre isso, isso e isso? Às vezes a pessoa nem lembra, né? Mas a fala dela gerou, né, uma reflexão, uma ponderação em outra pessoa. Então nós temos que ficar vigilantes nessa questão de que nós estamos, o nosso jeito de ser está sempre gerando, né, consequências na vida das outras pessoas. E a partir daí a gente tem que pensar o que a gente gostaria de gerar, né? São ações propositivas, ações otimistas, né? Ações que vão permitir que o indivíduo cresça, né? Ou evolua, se engrandeça. E aí entra no segundo aspecto, que é a questão da possibilidade dos indivíduos ressignificarem as coisas, né? Onde eu quero chegar? Muitas vezes as pessoas passam por experiências negativas, experiências ruins, mas uma característica do ser humano é a capacidade de ressignificar isso de um modo positivo. Eu acho que essa é uma das principais qualidades do ser humano, né? É pegar uma experiência ruim e gerar, né? E gerar produtos, conclusões construtivas, positivas, engrandecedoras. E o meu artigo nesse livro, ele justamente trabalha um exemplo concreto de como essas coisas acontecem. Então, de certo modo, é o efeito borboleta e como fazer de um limão uma limonada, né? Resumindo, de um modo de senso comum, seria isso, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Excelente. Inclusive, eu tive a grata oportunidade de ler, dentre os vários autores, o seu texto. Achei muito interessante quando abordas um exemplo prático de um colega que narra um fato que aconteceu na sua vida acerca da consequência de um provável confronto urbano com arma de fogo, em que, ao chegar na residência de sua mãe, onde ele costumava guardar um violoncelo, ele percebeu que o seu instrumento musical estava avariado através de um projétil de arma de fogo que o alcançou. Ninguém sabe de que forma que ele foi parar nesse violoncelo. O fato é que, não querendo consertar, mas utilizando o fato como uma espécie de um start para suas palestras
não para falar exatamente da violência urbana, mas ele utilizou um fato ruim, socialmente falando, a violência urbana, né, a desagregação, o confronto, o conflito interpessoal, para falar exatamente das cicatrizes da vida, né? Tantas cicatrizes formamos durante a vida, seja no corpo, seja na alma, em que temos a possibilidade de, ao olhar para essa cicatriz, eu acho que isso que motivou ele a não mandar consertar o violoncelo, lembrar, lembrar que na vida existem cicatrizes, porém, elas podem ser vistas como marcas de sobrevivência, marcas de entendimento, de evolução, de crescimento, não só de mentalidade, mas de expansão espiritual. Eu achei muito interessante essa linguagem metafórica, porque ela, de fato, faz com que tenhamos reflexões bastante interessantes. Quando a gente fala, por exemplo, de um livro que se propõe trazer temáticas amplas, e eu diria, de certa forma, complementares, para que, de alguma forma, a gente possa atingir, e eu digo, volto a dizer, não só os policiais, mas a sociedade como um todo, a gente percebe como faz sentido essa questão, né, da ressignificação. Ressignificação, inclusive pensando em fatos provenientes de decisões que tomamos hoje, que lá na frente vai ter consequências. Isso nos torna mais responsáveis e é, propositivos para que tenhamos vigilância na nossa vida, para que tenhamos a capacidade de pensar no efeito das causas e consequências, né, daquilo que fazemos, as decisões que tomamos. Faz parte da vida, os dissabores, os momentos difíceis. Mas como a gente vai lidar com isso hoje? Né? Então, Lander, eu gostaria que, pensando exatamente nesse texto que você escreveu, que eu achei absolutamente fantástico, eu achei um dos textos que a partir do qual a gente pode ter inúmeras reflexões, então um verdadeiro presente dentro do livro. Eu queria que você falasse um pouco então disso, se referindo inclusive a essa possibilidade, né, que a gente tem a partir dessas marcas que nós apresentamos na vida, poder ressignificá-las. Essa é uma questão interessante, ainda mais nos dias de hoje, né? E a gente percebe, acho que toda pessoa, todo ser humano tem esse processo de reflexão, né? De questionar, né, o seu passado, questionar decisões que foram tomadas, né? Mas o fato é que você é o que é hoje em função de uma construção que envolveram decisões. Provavelmente, em muitos casos, em muitos momentos, você tivesse tomado uma outra decisão, ou seguido outro caminho, ou recebido determinada vantagem ou desvantagem social, você não seria o que é hoje. Então, eu acho que na vida não há espaço para a gente ficar se arrependendo do passado, né? Porque o passado ele serve para construir o nosso eu e para permitir um aprendizado, né, para o amanhã, uma vez que nós estamos sempre em contínua capacitação, contínuo desenvolvimento, contínuo amadurecimento. Então, a gente não pode ser muito rígido com a gente, ficar se apegando ao passado e às situações que ocorreram, né? Outro aspecto que eu acho muito interessante, é isso que a gente discute muito, é que aqui não é uma questão de dessensibilizar a violência, né? A gente vive numa sociedade violenta, digamos, nos dias de hoje, mas é uma questão de saber transitar dentro desse mundo, construindo valores, percepções, né? Reflexões que melhorem nossa qualidade de vida e permitam
um aprendizado conjunto, né? Porque vivemos também em sociedade, o ser humano é uma criatura que vive, né, que precisa de inter-relação. Então, eu acho que a gente pode provocar também as pessoas que estão assistindo nesse processo de reflexão com relação a isso, né? Excelente. Compreendo. Quando se fala a questão de não é a intenção dessensibilizar em meio à violência, até porque o exemplo que a gente cita é um evento que poderia, inclusive, causar uma tragédia, a perda de uma vida. Então, a ideia não é colocar isso em tela e normalizar. Mas, na verdade, quando a gente pensa essa questão da violência, a gente até traz para a nossa realidade. Como operadores de segurança pública, a violência, ela faz parte, digamos assim, do imaginário, no sentido de que não há um dia em que nós não pensemos nos efeitos da violência, né? Na capacidade que ela tem, inclusive de causar danos não só físicos, mas mentais. E aí é onde entra a proposta, digamos assim, da gente poder refletir, né? Essa mesma violência que atinge a sociedade, ela, por óbvio, ela atinge o policial no sentido de que, como a gente falou, não dessensibilizando e nem normalizando, pelo contrário, no caso do policial, isso é algo que já me é objeto de reflexão muito comum, causa consequências no policial, né? E por ele estar mais próximo dos acontecimentos, por tomar mais conhecimento de fatos, de circunstâncias, né? Isso causa um desgaste nele, né? Então, como lidar com isso? Quando a gente pensa, por exemplo, num ambiente policial, isso já foi objeto de outras lives, né? A gente fala, inclusive, que é um ambiente em que há uma permeabilidade muito grande para adoecer, né? Para adoecer, e esse adoecimento ele vai levar a consequências no contexto pessoal, familiar e social como um todo, né? E aí, quer dizer, um policial, por exemplo, que por questão de adoecimento mental, ele no futuro ele chegue a querer tirar essa dor e para isso ele se autoextermina, você vai ter como consequência daquele policial que não conseguiu o suporte, não conseguiu o trabalho necessário sobre si para que ele pudesse sair daquele estado, lá na frente vai ter como consequência uma instituição sem um policial, que vai ter que contratar outro, que vai ter que pagar agora uma pensão e um novo salário para um outro policial que entrou cobrindo a vaga dele. Olha o efeito borboleta. A família que perdeu o pai, que não terá aquela presença que pode levar aqueles filhos que ele tinha em vida a um processo de desagregação emocional, mental, e que certamente vai entregar à sociedade pessoas que vão trazer marcas, cicatrizes desse fato. E que, se não ressignificarem, que a proposta exatamente do texto é essa, que nos leve a uma ressignificação para coisas positivas, mas que aquelas crianças que sofreram e sofrem quando adultas, inclusive com a ausência daquela figura tão importante na vida delas, se elas não conseguirem ressignificar, pelo efeito borboleta, olha só o que aconteceu no futuro, né? Então, assim, olha só a imensa responsabilidade que as instituições policiais têm, inclusive, que os órgãos têm de cuidar dos seus policiais.
né? Então, por isso é tão importante a gente estar sempre levando essa reflexão. Esse livro, ele nasceu dentro de uma proposta no Setembro Amarelo. Foi de uma portaria que foi baixada dentro do mês do Setembro Amarelo, né? Então, cabe aqui essa percepção de que é uma realidade nos ambientes policiais. Existe, inclusive, uma estatística de que 8 vezes mais do que a própria sociedade dentro da polícia se autoextermina. Então, muitas vezes, e aí eu vou até pegar contextos mais restritos. O ambiente em si, o imaginário em si da polícia, ele leva a maior adoecimento. Prova isso é a estatística mais robusta da parte de perdas de policiais comparada à sociedade. Mas veja bem, quando a gente fala dos policiais e a gente pensa em si, a gente reflete sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa autorresponsabilidade, o nosso cuidado com os colegas, mas o nosso autocuidado também. Às vezes, enxergamos que quanto que é importante para que não entre num efeito borboleta da falta de uma atenção a um colega que está do teu lado, um colega que trabalha próximo de você, e aí é quando a gente fala assim, bom, não só a ação, mas a omissão também. Ela causa um efeito borboleta, correto, Lando? Então, às vezes, é essa falta de cuidado com o colega, aí vem a dessensibilização dentro, aí sim, do convívio diário. Pessoas que você está vendo todos os dias e pela falta de cuidado, a falta de um bom dia, como você está, percebo que você, né, tá meio para baixo, parece que você está triste, você quer conversar, quer trocar uma ideia, estou à disposição, estou aqui. Então, costumo até dizer quão necessário é lideranças nas polícias perceberem. Se você quer uma polícia efetiva e eficiente, começa pelo policial, que antes do cargo é um ser humano. Correto, Landa? Então, como enxergar, né, essa questão das ações e omissões dentro do nosso contexto policial, provocando efeito borboleta, seja para o bem, seja para o mal no futuro. Como é que você vê essa questão, Lander? Esse é um ponto interessante, Regis. Eu acho que ele extrapola, inclusive, a própria questão da polícia, né? Que é, às vezes, nós nos fechamos no nosso mundo, na nossa realidade, né? E, às vezes, a gente até tem a percepção de que um colega, uma pessoa próxima está com problema e prefere se omitir, falar que não é um problema nosso, né? É um problema do indivíduo. Na verdade, é um problema da sociedade. E você tocou num ponto interessante, porque às vezes essa percepção, às vezes talvez uma frase, uma palavra que você diga, ela pode ser um mecanismo de salvaguarda para essa pessoa, né? Para essa pessoa despertar, perceber que ela não está bem, perceber que as outras pessoas percebem, né? E talvez mais que isso, né? E que ela é importante para outras pessoas, né? Essa questão do se perceber importante, ela anda muito esquecida também na nossa sociedade, né? Mas todos nós somos um universo, né? As pessoas gostam de falar, somos um universo dentro de nós mesmos, somos importantes no processo, porque nós geramos uma reação em cadeia de ações e reações e reflexões. Então, todos são importantes e a gente não pode se omitir, né? No cuidado para com o próximo, no dia a dia, nessa questão. O fato de ser policial, ele envolve uma série de outros tópicos que eu quero acreditar que, inclusive, o livro aborda, né? A questão de se achar uma figura próxima da figura do super-herói, né? Na nossa sociedade.
Só que todos nós somos humanos, temos os nossos limites, nós sofremos em ver os problemas sociais aos quais a gente se propõe, né, combater e ou defender, e isso, com certeza, ele gera reflexos. Então, é algo que a gente tem que se discutir com mais sinceridade, com mais profundidade entre nós mesmos, no sentido de compreender o nosso papel, compreender os nossos limites, né? A instituição, ela oferecer, né, essas camadas de proteção de fato, né? Quando eu falo instituição, eu falo todas as instituições policiais, né? E a partir daí a gente procurar trabalhar soluções que amparem, protejam, né, a nossa saúde mental, digamos assim. Excelente, Lander. Gostaria, por fim, de saber a tua impressão sobre o livro. O livro, além da missão, saúde integral no ambiente policial. Essa é uma pergunta muito interessante, Regis, porque assim a gente construiu o texto, repassou, né, para o organizador, que é o Cláudio, e ficou na espera do resultado, né? Do meu modo de ver, como resultado, foi possível produzir um livro que é extremamente diversificado nas suas percepções e na busca, né, na orientação de soluções, de alternativas para essa construção da saúde mental, tanto do policial quanto das pessoas, né? A diversidade dos capítulos e das temáticas, ela é tão abrangente, né? Abrangente, democrática, ela é acolhedora no sentido das temáticas, da multiplicidade, digamos assim, de alternativas que a pessoa, ao ler, ela pode tanto se identificar quanto, digamos, procurar determinada linha, né, de terapêutica ou de solução física ou de reflexão, né, que possa ajudá-la, né, num dia a dia mais feliz. Então, sim, eu achei bem bacana, porque ele é bem diversificado nos seus temas, né, na formação dos autores, né, no que se discute, né. Eu acho que é até um, um produto inovador, sabe? Se for pensar em termos de mercado de leitura, porque não é um livro de autoajuda, né? Ele ajuda no sentido em que permite que as pessoas encontrem suas próprias reflexões e caminhos que podem ser seguidos, né, para uma qualidade de vida. Achei bem bacana o resultado do que a Abrapol se propôs a construir e que está oferecendo. Excelente, excelente. Nos caminhamos aqui, então, para finalizar a nossa primeira live de uma sequência multitemática abordada no livro Além da Missão, Saúde Integral no Ambiente Policial. Teremos momentos muito interessantes, inclusive conduzidos pelo próprio Lander também, né? Foi formado aí um grupo de trabalho onde não somente o presidente da Abrapol, não somente o Regis aí, a gente quer mostrar que juntos somos mais fortes, né? A gente tem a capacidade, então, de criar uma cultura onde nós podemos, de forma cooperativa, somar para integrar ações no sentido de que a gente possa cada vez mais levar essa cultura do cuidado dentro da polícia. Eu acho que, no final das contas, é a proposta desse livro, né? Como eu disse, claro que é um livro que a gente está apresentando aqui a primeira vez através de uma live, que ela é direcionada primeiramente ao policial, mas o policial fazendo parte da sociedade antes de ser como tal, dentro de uma função, ele é um ser humano e o funcionamento dele
é um funcionamento de humano. Como eu disse, tem as peculiaridades do ambiente, né, do contexto, mas que no final das contas a gente acaba chegando naquele ponto que, cuidando do ser humano, você vai cuidar daquele profissional. Isso, no final das contas, vai valer para todas as profissões, né? Tem as peculiaridades do policial, mas, em geral, é isso aí. Então, Leandro, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, tá? Nessa nossa primeira live de uma sequência que há de ser virtuosa e cada vez trazendo temas interessantes como esse hoje que você nos trouxe, caríssimo colega. Já fico muito feliz, gratificado de participar dessa primeira live, né? E eu estava refletindo aqui, eu não sei se você chegou a ouvir aí no fundo o nosso cachorrinho aqui, né? E ele é um sinal de que esse processo de interação ele é constante, né? Inclusive com a natureza. E quem tem animal sabe que é também uma fonte de vida, de interação, né? De terapêutico, inclusive, né? É o tal do, mais uma vez, a questão do efeito borboleta, né? Tudo interage, tudo contribui. Um grande abraço aí, sucesso nessa jornada de divulgação aí. Muito obrigado. Maravilha! Obrigado, Lander. Até mais e até a próxima. Grande abraço.